Olá pessoal, namastê a todos, muita paz. Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre taoísmo e hoje a gente vai conversar sobre o texto 73 de Lao Tzu do Tao Te Ching. Nesse texto, Lao Tzu diz o seguinte: alguns possuem a coragem para matar, outros possuem a coragem para deixar viver. Matar ou deixar viver é por vezes considerado um mal. Mas quem sabe qual o verdadeiro critério das potências divinas? Nem o sábio as compreende totalmente. Por isso, na dúvida, ele se entrega ao tal, prefere agir sem violência, responde sem mesmo usar uma palavra, comanda sem comandar, atrai sem se impor, atua com objetividade, mas sem interesse, sem desejo. A rede dos céus é constituída de malhas espaçosas, mas nada lhe escapa. E assim Lao Tzu finaliza. Bom, é muito interessante quando Lao Tzu começa esse texto falando da questão de viver e morrer, né? Porque são coisas muito relativas. Para a maioria das pessoas que vivem na ignorância de sua natureza, em um corpo material, para elas, a morte pode ser a pior coisa que existe, né? No entanto, o que seria a morte para espíritos, né? Vamos colocar assim, como os espíritos que já passaram por toda essa experiência encaram a morte? Então, para muitos, a morte pode ser a pior coisa que existe. Para outros, a morte pode ser a maior de todas as libertações que o espírito pode ter na face de um planeta. É muito interessante dentro da Bhagavad Gita, quando Arjuna, né, se encontra diante de todo o sofrimento, diante de toda a tristeza, né, diante da guerra, a primeira coisa que Krishna vai ensinar para ele é sobre a sua natureza. E aí Krishna fala: ó, Arjuna, eu nunca deixei de existir, nunca vou deixar de existir, né? Nunca houve um tempo em que eu não existi, e nunca haverá um tempo em que eu deixarei de existir. Tu e esses príncipes também nunca tiveram um começo, nunca terão um fim. Esse corpo físico, né, material, é só uma roupa, né, que seu espírito carrega. O seu verdadeiro ser, armas nenhum pode ferir, fogo não pode queimar, a chuva não pode molhar, e assim por diante. Mostrando que a verdadeira natureza do ser é uma coisa muito diferente do que as pessoas concebem. E por isso a questão da vida e da morte é muito relativa. As pessoas, elas têm medo da morte e mais elas vivem mortas-vivas, né? Internamente são pessoas que estão mortas, embora tenham um corpo vivo, né? Vivem em uma vida onde nada faz sentido para elas. No entanto, para muitos que já estão mortos fisicamente, possuem muito mais vida do que aqueles que possuem um corpo físico, né? Muitas das vezes as pessoas vivas estão mortas, mas os mortos estão vivos, né? Uma reflexão. E aí depois Lao Tzu continua, né? Até por isso que ele fala, né? Quem realmente compreende o critério das potências divinas, né? Como que os mestres espirituais encaram e enxergam essa questão da vida e essa questão da morte. Então, assim, por isso que eu falei, é muito relativo, depende como você, qual perspectiva que você está olhando nessa situação. Por isso, né, como nem o sábio compreende totalmente, o Lao Tzu fala. Por isso, na dúvida, ele se entrega ao tal, ou seja, na dúvida de como funcionam essas questões, o sábio, ele vive a vida sem lutar contra a vida, ele se entrega ao curso, né? Ele não luta contra, ele se entrega.
prefere agir sem violência. Responde sem mesmo usar uma palavra. É muito interessante. Tem uma história indiana que conta o seguinte. Tinha um deus lá, né? Que agora eu não vou lembrar o nome. E aí, certa vez, ele tinha 4 discípulos, né? E eles contam a história que esses 4 discípulos, eles eram muito eruditos. Não existia nada que eles não haviam estudado. Eles haviam estudado todos os Vedas, todas as Upanishads. Tudo que podia, tudo que dava para ser escutado, eles tinham escutado. Tudo que dava para ler, eles tinham lido. No entanto, eles ainda não compreendiam a verdade absoluta, o absoluto, o Parabrahma, né? Eles ainda não compreendiam isso. E eles chegam para esse mestre e falam: mestre, a gente já estudou de tudo. A gente já, tudo que podia ser escutado, a gente escutou. Tudo que a gente podia ser lido, a gente leu. Mas ainda assim a gente não compreende essa verdade transcendental. Conta a história que esse mestre simplesmente ficou em silêncio. E os 4 discípulos sentaram em silêncio. Passaram um tempo, eles levantaram e disseram para o mestre: finalmente, mestre, compreendemos. Porque, meus amigos, a verdade está muito além das palavras que nós usamos. Por isso que os orientais dizem que o maior de todos os mestres foi e continua sendo o silêncio. Porque através do silêncio a gente compreende aquelas verdades que estão muito além dos conceitos usados por nós, né? Por isso que o mestre responde sem mesmo usar palavras, né? Ele responde com silêncio. E por fim, Lao Tse diz: a rede dos céus é constituída de malhas espaçosas, mas nada lhe escapa. Metaforicamente falando, né? Significa que o plano espiritual, a gente não percebe o plano espiritual, né? No entanto, ninguém escapa da justiça divina, né? E o comentário da tradução desse texto de Lao Tzu, né, diz o seguinte: como compreender a grande mortandade sobre a Terra? Como compreender a morte de milhares de pessoas em catástrofes naturais? É muito delgada para o tal a lâmina que separa a vida da morte. Talvez, para o tal, morrer signifique libertar o homem da prisão da carne e elevá-lo a outra dimensão com maior grau de liberdade em relação ao mundo físico. Certamente, a nossa verdadeira natureza não é deste mundo material. Morrer é tão necessário quanto nascer, faz parte da jornada incessante do espírito em trânsito sobre este mundo. A vida sobre a terra assemelha-se a uma ponte sobre o rio. Serve apenas para passar de um lado para o outro rio. Para o outro, né? Do rio, para o outro lado do rio. Tolo é aquele que fixa sua morada sobre a ponte e não percebe que o verdadeiro destino é atravessar a ponte para o outro lado. Lao Tzu compreendia essas coisas. Podia não compreender tudo em detalhes, mas certamente sabia que por trás de tudo existe uma ordem maior, que comanda todas as coisas. E assim, meus amigos, eu vou finalizar por aqui. Muita paz a todos, muita paz, até mais no próximo encontro.